Capítulo 10. Guardar a disciplina dos filhos. O que você pensaria de um pai que foi responsável por criar os seguintes filhos? Um filho abusa sexualmente de sua meia-irmã e é assassinado por seu irmão em retaliação. Esse filho assassino passa a liderar uma rebelião contra seu pai e é violentamente morto como resultado. Mais tarde, um terceiro filho levanta rebelião contra seu pai e um irmão, o herdeiro designado. Não é exatamente um modelo de família, certo? Onde estão o amor e o respeito pelo velho pai? Você consideraria o pai desses malfeitores um modelo de liderança espiritual? Ou mesmo um cara mais ou menos decente? Se você conhece bem a Bíblia, reconhece que esse é um breve resumo da história dos filhos do rei Davi. Sim, o homem que agrada a Deus. 1 Samuel 13:14. Autor de pelo menos 75 salmos. Aquele rei Davi. De fato, se olharmos para os grandes homens da Bíblia, o que lemos sobre seus filhos é quase unanimemente lamentável. Os filhos de Jacó odiavam tanto seu irmão José que queriam assassiná-lo, até que perceberam que poderiam livrar-se dele e obter lucro simplesmente vendendo-o à escravidão. Hofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, estavam envolvidos em constantes pecados sexuais, tão flagrantes e escandalosos que eram conhecidos publicamente entre os israelitas e abusavam dos sacrifícios de animais do tabernáculo em Siló para ganho pessoal. Eles foram tão perversos que Deus destruiu toda a sua casa. Os filhos do profeta Samuel eram tão corruptos que os anciãos de Israel pecaram, exigindo um rei como os das nações, em vez de se submeterem à sua liderança. 1 Samuel 8, do 1 ao 5. Mesmo o grande rei Josafá, um de meus heróis pessoais, cometeu o erro clássico de permitir que seu filho Jeorão se casasse com uma filha dos terríveis Acabe e Jezabel, e o resultado previsível foi que Jeorão andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, segundo aos Reis 8:18. Pior ainda é o caso do filho do rei Ezequias. Lembra-se de Ezequias? Ele foi o grande rei que orou ao Senhor durante o cerco de Senaqueribe, de modo que o exército assírio foi completamente exterminado fora das muralhas de Jerusalém, segundo aos Reis 19. Os filhos dele? Ninguém menos que o Adolf Hitler do Antigo Testamento, o rei Manassés, o líder perverso que colocou estátuas de Moloque no Vale de Cedron para tornar o sacrifício de crianças mais acessível a toda a nação. Depois, houve o grande rei reformador Josias, o último rei justo de Judá. Ele foi o último rei justo porque todos os seus 3 filhos governaram injustamente: Jeoacás, Jeoaquim e Zedequias. O que acontece com os filhos desses heróis? Parte da resposta, sem dúvida, é que homens grandes e poderosos normalmente não têm tempo suficiente para conquistar o coração de seus filhos. Então os filhos de reis muitas vezes se tornam príncipes mimados e corruptos. Outra questão era a prática da poligamia no Antigo Testamento, que resultava em filhos de reis envolvidos nas rivalidades e rixas de suas mães inevitavelmente inseguras. Mas como a família de Davi conseguiu ser a pior de todas? Como pode um grande herói da Bíblia, como o rei Davi, vivenciar uma confusão tão colossal entre seus filhos? A Bíblia responde claramente, dizendo sobre Adonias, o terceiro filho do cenário descrito acima: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? 1 Reis 1:6. Aí está. Davi falhou em disciplinar seus filhos pessoalmente, nunca se envolvendo na supervisão de sua conduta adequada. O verso diz jamais, não diz a todo momento. Com isso, vemos que Davi praticamente garantiu que seus filhos se arruinassem. É claro que a ruína, ainda que surja repentinamente, decorre de uma série de eventos prejudiciais que se acumulam com o tempo. Como um pai deve minimizar esses danos na vida de seus filhos? A resposta é o chamado do pai para guardar seus filhos por meio da disciplina amorosa que os preserva do mal. O chamado para guardar o coração da criança. De acordo com a Bíblia, a ameaça mais grave que nossos filhos enfrentam não é física. Algum acidente ou agressão, embora esses obviamente possam ser perigos reais, a ameaça mais grave é espiritual. A terrível ameaça do poder do pecado em ação em seus próprios corações. A cultura jovem nociva, que observamos no capítulo anterior, por exemplo, é uma ameaça apenas porque nossos filhos têm uma natureza pecaminosa que os torna suscetíveis à influência do pecado. Como Davi lamentou: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. Ainda que as aparências indiquem o contrário, nossos filhos não nascem anjinhos, mas pequenos pecadores. Teddy Tripp discorre a respeito.
Existem coisas dentro do coração do mais doce bebezinho que, ao permitir-se brotar e crescer à plenitude, acarretam sua eventual destruição. Mais uma vez, tudo se resume ao coração. Por causa da natureza pecaminosa, nosso coração representa uma ameaça para nós por si mesmo. Além disso, as influências externas podem causar-nos dano apelando para o poder do pecado dentro de nós. Mas, se tratarmos o problema interno do pecado de um jovem, seu coração, também enfraqueceremos o poder dos problemas externos do pecado. Se nosso mandato para cultivar o jardim da vida de uma criança tem por objetivo obter acesso ao seu coração e assim direcioná-lo a Cristo, então não causa surpresa que nosso mandato para guardar consista em proteger esse coração de procurar satisfazer seus próprios desejos pecaminosos. Busque obediência. A autoridade dos pais para guardar, portanto, tem a obediência dos filhos como seu objetivo imediato e urgente. Em contraste com os valores amplamente pregados hoje em dia, a Bíblia ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais, Efésios 6:1, e os pais, por sua vez, devem governar seus filhos. Deus disse a respeito de Abraão, porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Gênesis 18:19. Abraão devia comandar sua casa em obediência piedosa ao Senhor. Isso significa que os pais especialmente devem tomar e executar as decisões sobre seus filhos. Essa guarda de nossos filhos não exclui humildade e amor, pois, se não governarmos nossos filhos, o pecado certamente os governará. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, disse Jeremias, em Jeremias 17:9. Portanto, não permitimos que nossos filhos sejam governados por seus corações, mas por seus pais, que representam, ainda que imperfeitamente, Deus e sua palavra. Diz o provérbio: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 29:17. Exerça o autocontrole. A autoridade concedida aos pais não implica a permissão para maltratar os filhos. A Bíblia é clara em afirmar: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Os filhos podem ser provocados à ira por um pai de várias maneiras, e todas envolvem fracasso no autocontrole dos pais. A maneira mais comum de um pai provocar seu filho à ira é ele mesmo explodir de ira. A ira é um assunto sério para muitos pais, porque a desobediência de um filho é vista como uma afronta à autoridade e à honra do pai. No entanto, demonstrações pecaminosas de raiva apenas enfraquecem a autoridade de um pai, fazendo com que a criança se sinta tentada a olhar para o pai com amargura e desprezo. Observe como Efésios 6:4 contrasta as explosões de ira com a disciplina do Senhor. Raiva pecaminosa e disciplina divina, Paulo diz, são simplesmente incompatíveis. Portanto, para que sejamos pais eficientes, devemos dominar nossas emoções e controlar nossa fala, observando as advertências encontradas em Tiago 3. A raiva pecaminosa e a fala ríspida apenas abrem um abismo de medo e ressentimento entre um pai e seus filhos. Pais e mães são responsáveis perante Deus pelo exercício de sua autoridade, e os pais são responsáveis por assegurar que essa autoridade seja exercida em honra a Deus e para a proteção dos filhos. A maneira de guardar o coração da criança. Existem duas formas básicas de os pais atuarem sobre seus filhos para corrigir e reprimir seus pecados. A primeira delas é o castigo físico, a segunda a repreensão verbal. Ser pai é ser uma figura de autoridade, que governa seus filhos por meio de comando e aplica suas regras através dos meios dados por Deus de punição corporal e correção verbal. Nosso objetivo em tudo isso é o mesmo de Deus Pai em sua disciplina paternal em relação a nós: produzir fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12:11. Repreensão física. Não reter a vara. Por punição física, estou me referindo à palmada. Segundo a Bíblia, bater em nossos filhos é absolutamente necessário para ajudar a conter seus pecados e ensinar sabedoria aos seus pequenos corações. A Bíblia diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno.
Provérbios 23, 13 e 14. E acrescenta: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29, 15. De fato, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. Tripp escreve que a palmada torna humilde o coração da criança, deixando-a sujeita à instrução dos pais. A correção torna a criança complacente e pronta a receber palavras de vida. É extremamente importante que os pais disciplinem seus filhos de maneira controlada e altamente intencional, que encoraje o arrependimento do pecado ou outro comportamento errado. Os seguintes pontos podem ser úteis. Procure privacidade. A palmada não deve ser um exercício de vergonha pública, por isso deve ser feito em privado. Torne a ofensa conhecida. A criança deve saber especificamente o que fez de errado. Pessoalmente, não bata em meu filho sem antes haver comunicado com clareza a regra quebrada. Exija que a ofensa seja reconhecida. A criança deve reconhecer o comportamento pecaminoso. Depois disso, é melhor que a criança saiba especificamente qual punição está prestes a receber e que receba um lembrete final da razão pela qual a punição se faz necessária. Abrace, reconforte e exorte. Então, depois de algumas palmadas firmes nas nádegas, fortes o suficiente para doer, mas não o suficiente para machucar, a criança deve ser abraçada e reconciliada, ouvir sobre o perdão do pecado através do sangue de Jesus Cristo e exortada a não cometer o pecado novamente. Repita conforme necessário. O objetivo é uma criança obediente, que reconhece o pecado e aceita a correção. Aqueles que não responderem dessa maneira devem receber palmadas novamente, até que seus corações cedam. Nosso objetivo é que, pela maneira como administramos as palmadas e pela atitude e o comportamento que demonstramos, nossos filhos concluam: não devo fazer isso de novo, sem jamais pensar: meu pai é malvado e raivoso. A palmada devidamente aplicada permitirá que os pais corrijam com amor, imediata e firmemente a desobediência, abrindo o coração da criança à instrução. Uma recusa ou falha em contrariar nossos filhos, como diz 1 aos Reis 1,6, conduz a corações indisciplinados e filhos infelizes. Compreendo que nossa sociedade ensina cada vez mais que a palmada é imoral e prejudicial. Francamente, essa visão é louca e odiosa em relação a nossos filhos. Lembro-me de estar sentado em um avião ao lado de um homem e seu filho em idade pré-escolar. Durante o voo, o garoto tornou-se cada vez mais desagradável. Ele começou a se debater e gritar, e quando seu pai lhe pediu para parar, o menino o ignorou por completo. Depois de um tempo, o menino começou a dar tapas em seu pai. Em vez de discipliná-lo, o homem tentou acomodar o menino e até mesmo suborná-lo com promessas. Aparentemente, usando todo o seu arsenal, o pai ameaçou seu filho com castigo quando saíssem do avião. Nada disso funcionou. A coisa toda foi uma demonstração lamentável e frustrante de fracasso da disciplina paterna. Diante da desobediência persistente, petulante do menino, eu quase não consegui evitar oferecer: Senhor, você se importaria se eu levasse seu filho até o banheiro e batesse em seu traseiro? Eu até ensaiei meu argumento convincente. É sério, não vou machucá-lo. Sou um pai treinado e a palmada fará muito bem a ele. No entanto, não falei com um homem. Duvido de que, se o fizesse, receberia uma resposta positiva. Ainda mais importante, percebi que este garoto mimado, com seu pai politicamente correto, seria apenas um incômodo temporário. Não era meu filho, nem minha responsabilidade, tampouco problema meu. Mas quando se trata de meus próprios filhos, a quem amo e pelos quais sou responsável diante de Deus, insisto na disciplina bíblica para restringir seu pecado e moldar seus corações. Repreensão verbal, exercitando a autoridade paterna. Tudo isso pressupõe que o pai seja bem uma figura paterna. Não me entenda mal, eu me divirto muito com meus 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos, atualmente com 12 anos ou menos. E somos muito felizes juntos, mas não estou aqui apenas para ser amigo deles. De fato, a única razão pela qual podemos nos divertir tanto juntos é por causa da autoridade paterna tão vigorosamente exercida em suas vidas. Ser uma figura paterna significa impor sua vontade a seus filhos pela força da personalidade e da autoridade. Certamente, isso é realizado em grande medida por suas palavras.
A autoridade paterna não deriva do fato de que o papai é maior. Ele não pode ser, afinal, mas do mandamento de Deus: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6:1. Toda criança cristã deve ser treinada neste versículo, para que a autoridade do pai e da mãe não seja fundamentada na superioridade física, mas no mandamento divino. Considere o fracasso de Eli, o sumo sacerdote de Israel, no final do período dos juízes. Eli teve 2 filhos que foram a desgraça de Israel, Hofni e Finéias. Eli permitiu que estes ingratos corruptos servissem como sacerdotes no tabernáculo de Siló, onde, como mencionei há pouco, exploraram sua posição para obter a maior vantagem pessoal possível. 1 Samuel 2:22 relata alguns dos fatos sombrios. Eli ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Não é que Eli nunca tenha reclamado da maldade de seus filhos. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. 1 Samuel 2:23. Mas eles simplesmente o ignoraram, uma situação que nenhum pai pode permitir. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. 1 Samuel 2:25. Aí está a raiz do fracasso de Eli. Quando seus filhos o ignoraram e continuaram pecando, ele recuou e não impôs sua autoridade paterna. O que está por trás desse flagrante fracasso paterno? Ocorre-me que nunca lemos nada da senhora Eli, o que talvez signifique que a mãe dos meninos morreu logo no início de suas vidas, talvez no parto, e Eli era tão sensível a esse respeito que não disciplinava os meninos. Evidentemente, isso é especulação, embora seja algo plausível. Ou talvez Eli se sentisse culpado por negligenciá-los, estando muito ocupado como sumo sacerdote de Israel. Seja qual for o motivo, não era desculpa para as falhas de Eli. Seu fracasso em impor a própria autoridade trouxe desastre a Israel, especialmente para sua família, que Deus praticamente exterminou por causa desses pecados. Deus estava previsivelmente zangado porque Eli permitia que seus filhos continuassem servindo como sacerdotes no tabernáculo. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? 1 Samuel 2:29. Na batalha de Ebenezer, o Senhor ficou tão indignado quando os filhos iníquos chegaram com a arca da aliança que permitiu que os filisteus destruíssem o exército e capturassem a arca. Não teria sido melhor perguntar-nos a Eli que se tivesse levantado contra seus filhos? A autoridade de um pai é naturalmente demonstrada e exercida de várias maneiras. Algumas vezes, apenas um olhar comunica aos nossos filhos o que eles precisam entender naquele momento. Mas, como já sugeri, a manifestação mais importante de nossa autoridade, a qual devemos prestar mais atenção, é a nossa fala. O que dizemos aos nossos filhos e como dizemos, mais especialmente como os repreendemos verbalmente, isso é fundamental para o exercício adequado de nossa autoridade dada por Deus. A respeito de exercer a autoridade dessa maneira, confesso que fui ajudado pela experiência de ser oficial de tanque no exército. Quando eu tinha 21 anos, era líder de pelotão de tanques com sargentos que eram bem mais velhos, razão pela qual tive de aprender a falar com voz de comando. Isso não deve ser confundido com gritar ou reclamar. Trata-se de comandar. Ao dar ordem aos filhos, os pais devem falar com firmeza e autoridade. Não precisa ser em tom alto, apenas de forma decidida, para que os corações pecaminosos de nossos filhos não se confundam quanto à opção de desobedecer. As crianças devem ser treinadas para responder aos comandos do pai com a expectativa da pronta obediência. Isso requer que os pais reforcem a obediência, que é onde entra a palmada. Crianças que foram treinadas para obedecer à voz de seus pais são aquelas cujos corações são submissos a toda a autoridade legítima. Tal submissão à autoridade é pré-requisito para o sucesso na vida. Por isso, as figuras paternas são tão importantes para as crianças e para a sociedade. Enquanto escrevo isso, imagino alguns leitores treinados por bobagens psicológicas populares revirando os olhos para essa ênfase na voz de comando e no reforço da obediência. Esses são sinais, muitos acreditam hoje, de um ego masculino inseguro, mas de acordo com a palavra de Deus, são sinais de um pai que ama seus filhos. Filhos que são comandados por seus pais são felizes e confiantes.
especialmente quando o pai provou que seu amor e seus mandamentos são guiados pelos preceitos da palavra de Deus. Tais crianças não são deixadas à própria sorte, pois são inevitavelmente ineptas e insensatas, como diz Provérbios 22:15. Mas têm suas vontades treinadas para obedecer ao bom e perfeito conselho das Sagradas Escrituras. Conselho sobre aplicação. Quando o assunto é criar filhos, do que se trata o guardar? Ou seja, do que procuramos proteger nossos filhos? Primeiro, nós os protegemos da ameaça interna, sua própria tolice e pecado. E segundo, nós os protegemos da ameaça externa, os caminhos de uma cultura cada vez mais perigosa. Nós os protegemos das ameaças internas por meio do castigo físico, a vara, e do exercício da repreensão verbal. Isso nunca é divertido. Eu preferiria ser preguiçoso, ignorante e permissivo com meus filhos. De certa forma, seria muito mais fácil ser como aquele pai no avião, afastado do meu papel de autoridade dado por Deus por temor às tolices humanistas. Mas, veja bem, eu amo meus filhos e aprendi o que significa exercer o amor paterno segundo o padrão bíblico. Portanto, considero uma de minhas maiores honras diante de Deus procurar exercer essa autoridade de maneira apropriada. Quando se trata de ameaças externas, protegemos nossos filhos de várias maneiras e situações. Naturalmente, os pais devem proteger seus filhos contra toda e qualquer ameaça física. Os pais também devem proteger seus filhos das influências moralmente prejudiciais. Isso inclui negar-lhes acesso a certos jogos de videogame e vários tipos de sites da internet, bem como a uma boa parcela dos filmes e programas de televisão seculares. Os pais também devem proteger seus filhos de relacionamentos nocivos. Quando nossos filhos chegaram à idade escolar, minha esposa e eu considerávamos as possibilidades de escolas públicas locais. Durante nossa visita, soubemos que alguns dos professores eram cristãos e que a cultura secular prevalecente era, de certa forma, contrariada por influência cristã. Porém, acordado à noite pensando e orando a esse respeito, só conseguia me lembrar do versículo inicial do Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1:1. Eu sou pai deles e não posso permitir que meus filhos andem no conselho dos ímpios, na medida em que isso me for possível. Isso esclareceu nosso pensamento a respeito das opções de escolas. Outros pais podem chegar a uma conclusão diferente da nossa, mas não podem delegar a responsabilidade de proteger o coração de seus filhos. Esse duplo dever de defender nossos filhos contra as ameaças internas e externas é uma obrigação básica dos pais, uma obrigação que se concentra em trazer disciplina às suas vidas. Deixe-me concluir então com alguns conselhos práticos para os pais sobre como disciplinar crianças. Seja o policial mau. Em primeiro lugar, tanto quanto possível, o pai deve tentar ser o policial mau, ou seja, o disciplinador mais severo, em comparação com a mãe. Em muitos casos, nossas esposas passam boa parte de suas vidas com nossos filhos, especialmente quando as crianças são pequenas. Isso pode significar exercer a correção com muita frequência. É bem difícil para nossas esposas engolirem quando nós, pais, aparecemos no final de um dia de trabalho e fazemos o papel do amigão bonzinho. Quando chego em casa, não quero que minha esposa pense, ótimo, lá se vai a disciplina. Em vez disso, quero que ela diga, que alívio, agora posso relaxar um pouco pois o Rick está por perto. Além disso, é realmente útil para ela em seu exercício de correção constante quando pode usar a ameaça do meu envolvimento e minha palmada mais forte. As mães se desgastam e a familiaridade pode gerar desprezo por parte das crianças. Por isso, realmente é bom para as nossas esposas quando elas podem dizer, continue assim e seu pai ficará sabendo. Se as crianças ficam pálidas ao pensar nisso, porque você é um pai piedoso e não zangado, algo muito bom está acontecendo. Mantenha o senso de humor. O senso de humor é uma grande ajuda para exercer autoridade e disciplina. Quando há sempre um peso no ar, nossa autoridade parece dura e impessoal. Mas se o ambiente geral é leve e feliz, as crianças reconhecem o contraste quando se trata de punição e assim a percepção geral de boa vontade dos pais é aumentada. Como vimos no capítulo anterior, a paternidade exige um vínculo de amizade com os filhos, e nisso, como em todas as coisas, o coração alegre é bom remédio. Provérbios 17:22. Em geral, pais que são gentis e carinhosos com seus filhos terão crianças mais receptivas ao exercício da autoridade. Da mesma forma, aconselho gentileza na fala com os filhos de maneira geral.
Dizer por favor e obrigado aos meus filhos não diminui minha autoridade, na verdade só aumenta. Ao lhes mostrar respeito, incentivamos nossos filhos a respeitar, tanto a nós como aos outros. Não provoque. Vale a pena enfatizar isso porque é uma área de constante tentação para muitos pais e mães. Lembremo-nos sempre de que o mandamento de Paulo, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, Efésios 6:4, está ligado ao mandamento para nossos filhos nos obedecerem. Não podemos reforçar o mandamento dado aos filhos com integridade sem reforçar o mandamento que nos foi dado. Para evitar provocar nossos filhos a ira, devemos ser justos e criteriosos em nossas exigências para com nossos meninos e meninas. Não devemos ser pessoalmente abusivos. Mais uma vez, todo abuso diminui em vez de aumentar a autoridade. Quero que meus filhos pensem em si mesmos com dignidade e respeito dados por Deus, e isso requer que seu pai os honre e respeite. Aqui está uma regra que tento seguir com afinco. Sempre estarei a favor de meus filhos, mesmo que os esteja punindo. Nunca ficarei contra eles, nem falarei com eles com desprezo. Para meu pesar, eu já quebrei essa regra mais de uma vez. Então, o que os pais fazem quando pecam contra os filhos? Devem confessar seus pecados a seus filhos e pedir perdão, tratando-os como cristãos dignos de verdade e graça. Parte de sermos justos e criteriosos para com nossos filhos inclui ter expectativas razoáveis. Nossos filhos não devem ser punidos por falhas bem intencionadas ou por limitações de desenvolvimento. A punição deve ser reservada à desobediência intencional. Por exemplo, quando meu filho mais novo estava na segunda série, minha esposa e eu acreditávamos que a professora da escola cristã tinha expectativas irreais sobre a capacidade de alguns garotinhos ficarem quietos na sala de aula. Nosso filho é, por natureza, um sonhador, e nós não consideramos isso algo comprometedor, embora às vezes represente um desafio. Depois da primeira semana de escola do nosso filho, em que ele foi repreendido por exibir comportamento típico de um menino de 7 anos como ele, a professora me chamou para insistir em que eu o castigasse. Pedi-lhe que descrevesse sua desobediência. Quando ela falou e nós discutimos o assunto, até ela teve de admitir que nada em sua desobediência era uma rebelião voluntária. Então, educadamente, recusei-me a punir meu filho, acreditando que o problema era que a professora não havia observado corretamente a instrução de Efésios 6:4, em seu papel como autoridade temporariamente delegada no lugar dos pais. Lembro-me muito bem de me sentar com meu filho, intimidado e assustado naquele fim de semana. Ele passara toda a semana abatido e agora pensava que seu pai iria puni-lo. Em vez disso, eu lhe disse que não achava que ele merecia punição e que esperava que ele fizesse o melhor possível, respeitando sempre a professora. Então orei com ele para que Deus o ajudasse a obedecer à professora o melhor que ele pudesse. Tenho certeza de que isso significou muito para meu filho, que viu que seu pai estava tentando ser honesto e justo e que seus pais estavam do seu lado. Foi um ano bastante longo para meu filho. Por algumas razões, a professora não criou vínculo com ele. Mas orar com ele durante o ano, insistindo para que se esforçasse em obedecer, fortaleceu nosso relacionamento. Isso me ensinou que parte do exercício da autoridade paterna é garantir que os padrões e as expectativas sobre nossos filhos estejam corretos e que o tratamento deles seja o mais justo possível. Cubra tudo com oração. Finalmente, se não é óbvio que todos os nossos esforços como pais devem ser cobertos de oração, isso significa que não entendemos a dificuldade do desafio. Considere o exemplo do rei Davi. Ele era um verdadeiro gigante espiritual, mas quando foi negligente com seus filhos, o resultado foi um grande desastre. Quais serão os resultados de meus próprios pecados e fracassos como pai? Eu tremo ao considerá-los, mas me volto para 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 como meu consolo. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós, pais e também das mães. A Bíblia diz, e isso faz toda a diferença. Assim, os pais devem praticamente viver em oração, lançando as muitas ansiedades por nossos filhos em suas mãos amorosas, lembrando-se da fidelidade da aliança do Senhor e de seu próprio compromisso com nossos filhos. Pois assim como Deus prometeu a Abraão, ele nos promete: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17:7.
É nessa esperança que amamos nossos filhos, exercendo a disciplina paterna, o mesmo amor com que nosso Pai Celestial nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10. Questões para reflexão e discussão. Reflita sobre a lista de santos do Antigo Testamento que não conseguiram criar filhos piedosos. O que você conclui disso? Quais fatores podem ter contribuído para essa tendência? Como você se sente em relação à ideia de autoridade paterna? Você concorda que um pai deve ser uma figura de autoridade que exerce seu governo? O que você acha dos métodos bíblicos para punir as crianças? Você tem dicas sobre o que fazer e o que não fazer? Por que tal disciplina encontra cada vez mais oposição na sociedade secular? E por último, por que é importante que os pais tratem seus filhos com cortesia, gentileza e bom humor, mesmo enquanto exercem autoridade? Por que os homens às vezes lutam com a raiva quando disciplinam seus filhos? Por que é importante restringir a ira e como os homens fazem isso?